Olá, graça e paz a todos, muito bom dia. Vamos a mais uma palavra de graça. Queria falar hoje sobre a fé. Aquilo que nos move, aquilo que nos permite agradar a Deus. Porque a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Qual o segredo de uma fé firme? Às vezes a gente passa por questões, dificuldades em nossas vidas que faz a gente balançar. Acabamos duvidando de nós mesmos, da nossa própria crença. Duvidamos se a gente é perdoado de fato por Deus, se Deus está conosco. Colocamos nossas angústias em cima de dores e questões e problemas que a vida vai nos apresentando. E mesmo assim a gente vai à igreja, oferecemos alguma oração a Deus, cumprimos a obrigação como se tivesse sido acordado um protocolo, assinado um contrato com Deus e a gente olha para nós mesmos e percebemos que a nossa fé talvez não seja totalmente uma fé que agrade a Deus. E olhamos para o lado e vemos homens e mulheres firmes e então cheios de fé. E podemos nos perguntar qual é o segredo. Será que essas pessoas são super crentes, imbuídas de um dom especial, tal qual suas fés são inabaláveis? Como eles conseguem ser constantes? Ou qual o segredo para atingir tamanha comunhão com Deus? A fé é uma construção. A fé é uma construção da mesma forma em que vamos sendo todos os dias convertidos a Deus, limpos, ajeitados, estamos sempre em uma constante reforma. A nossa fé também perpassa por essa eterna reforma. Mas é uma responsabilidade nossa. Uma responsabilidade nossa. Vejamos o que Pedro, na sua segunda carta, no primeiro capítulo, tem a dizer sobre isso. A partir do versículo 5, eu vou ler na NVI, fica mais claro. Por isso mesmo, empenhem para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento o domínio próprio, a perseverança e a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Esses são os acréscimos a qual Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, nos convida a interpolar com a nossa fé, a qual recebemos quando ouvimos do Evangelho a palavra da salvação. E atestou em nós, pelo Espírito Santo, que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E essa fé que nos move, mas ela nos move, mas ela não é estanque. Há uma construção a ser feita de responsabilidade nossa, claro, debaixo da poderosa mão do Senhor. Somos convidados a construir a nossa fé, acrescentando tijolinhos importantes nessa muralha, acrescentando a virtude. O que é senão a virtude? E ela tem uma ordem assim, de importância. Elas não foram colocadas, essas palavras, esses adjetivos que adornam a nossa fé, não foram colocados ali à toa, uma ordem aleatória, mas a ver que uma depende da outra, numa ordem de importância. Ora, o que é a nossa fé sem a virtude? E o que é a virtude, senão essa excelência moral a qual nós somos exigidos, pois somos representantes de Cristo. E sem essa virtude, sem esse correto desejo de fazer o bem, de se comportar pelo bem da palavra,
de praticar o que é correto. Tornamos a nossa fé torta e despropositada. Uma fé vazia porque até, se falarmos de fé, a palavra fala que até os demônios creem e temem a Deus. Mas não podemos dizer que eles são um poço de virtude. E essa é a construção que somos convidados a fazer para dar qualidade à nossa fé. Estamos sempre preocupados com a quantidade. Eu tenho muita, pouca fé, pequena, grande, mas e a qualidade dessa fé? E a virtude, somos chamados ao conhecimento, sem o qual não podemos exercer bem o empenho da palavra. Somos convidados ao conhecimento, a qual da revelação de Cristo pela sua palavra, pelas suas virtudes que nos atingem. Como podemos nos esquivar de conhecer, de estudar a palavra? Maravilhoso é esse presente que Deus nos deu, de se revelar pela Tua palavra. E como podemos empenhar a nossa missão na terra, que é evangelizar e buscar aqueles que estão também perdidos, refletir a bandeira de Cristo, sem conhecermos a palavra, sem dominarmos o conhecimento da palavra. E ao conhecimento vem o domínio próprio, sem o qual não conseguimos também lidar com as pessoas contrárias à nossa fé, com aqueles que creem de forma diferente, com aqueles que ignoram, que são cegos pelo príncipe desse mundo. Há de ter um domínio próprio, uma sabedoria, sem a qual podemos provocar a ira daqueles que não têm a graça de terem alcançado a Cristo ainda. E ao domínio próprio, a perseverança, a qual todos ficamos estanques, ficamos à beira da estrada, cegos, perdidos, porque dificuldades sempre virão, sempre acontecerão. E a perseverança é um item tão importante, e ela talvez seja o sintoma mais claro da qualidade da nossa fé. Junto-se a isso a piedade, que se junta à fraternidade e o amor, que são conjuntas. São laços que estão atados, sem a quais não podemos exercitar e produzir frutos da fé. E por que tudo isso? Porque estamos chamados a cuidar da qualidade da nossa fé, construindo. A própria palavra fala no verso 8, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Essa construção é necessária para que sejamos produtivos e operantes. E sem elas, somos inoperantes e improdutivos. E uma fé inoperante e improdutiva é como a figueira que não dá fruto. Está condenada a secar e a morrer. A secar e a morrer. É por isso que vemos irmãos que outra hora estavam tão bem, tão fervorosos, tão crentes. Hoje vemos parados e improdutivos porque em algum momento algum desses tijolos foi deixado para trás. O muro foi parado pela metade e a obra não foi completa ali. E se a gente não chegar à plenitude desse entendimento, vamos ser sempre condenados a estancar, a parar, a olhar para a nossa própria fé e duvidar, não de Deus muitas vezes, não do Cristo Senhor, mas de que Ele opera na nossa vida, de que Ele ainda está lá e não vai sair de lá, fazendo o seu papel de grande regente desse mundo. Ele é o autor e consumador da nossa fé e é Ele que nos chama a tratar dela. E a gente estanca
parando de perseverar, duvidando de nós mesmos, minguando aos poucos, diminuindo os frutos até que sejamos inoperantes e improdutivos. Esquecendo, como o verso 9 fala, da purificação dos nossos antigos pecados. A gente, quando é inoperante, como a figueira seca, a gente já falha no amor, na fraternidade. E aí a gente começa a condenar e olhar para os nossos irmãos pelo mesmo filtro de amargura a qual estamos assentados, dada a nossa inoperância e improdutividade. E condenamos e moramos naquele lugar da legalidade, apontando tudo e a todos. Que o nosso amor vai secando e vamos nos tornando inoperantes e improdutivos, esquecendo da purificação dos nossos antigos pecados, ao qual Deus nos presenteou. Glória a Deus por isso. Que Deus seja conosco, que perseveramos na comunhão com o Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que nos alimenta, é Ele que nos fortifica na construção desses muros. Somos chamados a fazê-lo, mas não sozinho, em Deus. Possamos colocar e entender essa palavra, entender que a fé é uma construção no nosso Senhor Jesus Cristo, perseguindo cada tijolinho desses. Virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Cada tijolo desse importa. Cada tijolo desse merece cuidados. Cada tijolo desse merece ser levantado com todo louvor a Deus, com todo pedido de súplica, de ajuda, aqueles a qual temos mais dificuldades de colocar. Que Deus nos abençoe nessa nossa construção de fé. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo.